A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui dando continuidade à série a respeito da vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, envolvendo Apocalipse, envolvendo a grande tribulação. Hoje vamos falar sobre o tema: Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. Mas Jesus vem para quê? Vem para buscar o seu povo, vem para buscar o seu corpo. Quem é esse povo? Quem é esse corpo? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Esse é o corpo que será ressuscitado e arrebatado, reunido com o Senhor nas nuvens. Um corpo formado por gentios e por judeus. Não há divisão no corpo de Cristo. Não há um corpo que é formado só por gentios, nem um corpo que é formado só por judeus. Mas o corpo de Cristo, ele é único, ele é um só. Vamos adiante aqui para ver como é que será o arrebatamento desse povo. O quando nós vamos responder no correr desse vídeo. Mas como será o arrebatamento desse povo? Se é um povo só, certamente que será um só arrebatamento. Mas vamos ver um versículo aqui em Oséias, para que todos vejam que a palavra de Deus não foi, que ela tem informações sobre isso. Ela não nos deixou sem essa informação. Oséias 1, 10 e 11. Oséias 1, 10 e 11 fala o seguinte. Oséias 1, 10 e 11. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar que se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, os gentios não eram povo de Deus. Aqui está dizendo, vós serás chamado filho do Deus vivo. De que forma? Vamos adiante. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos, não é separado, juntos congregarão, que é a reunião, se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça. Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, né? E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa semeado de Deus, colheita de Deus, colheita do semeado de Deus. Pois bem, aqui está falando que juntos se congregarão, os judeus e os gentios juntos se congregarão. Aí vamos reler aqui. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Esse é o Israel espiritual, não é o Israel terreno. E aqui vamos adiante dizendo assim: acontecerá no lugar que se dizia, vós não sois meu povo. Os gentios sempre foram conhecidos como um povo que não era o povo do Senhor. Mas aqui vem a profecia diferente, que diz o seguinte: se diz, vós sois filhos de Deus vivo. Então o projeto de Deus através de Abraão sempre foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus nunca fez acepção de pessoas no trato de salvação. Quando se trata de salvação, Deus sempre mostra que é para todos. Deus amou o mundo, Jesus derramou o seu sangue para todos, né? E aí vai, por assim dizer, por diante. E os filhos de Judá, por que filhos de Judá? Porque Jesus era da tribo de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá, é através de quem nós entramos na família de Deus, através da fé em Jesus, como diz lá em João, todos aqueles que creram nele, que o aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui através de Judá, né, e os filhos de Israel. Por que ele faz essa diferença? Sendo Judá uma das 12 tribos de Israel, porque o Senhor queria deixar aqui claro, exatamente ele vem falando disso, a respeito dos gentios. Como é que esse Israel de Deus é constituído? Constituirão, juntos se congregarão, ou seja, congregar, reunir, arrebatar. Essa palavra arrebatar quer dizer reunir, quer dizer pegar, quer dizer... Paulo fala, em uma das suas epístolas, ele fala de arrebatados, e na outra ele fala reunião, reunidos com Cristo. Então veja, aqui está falando, constituirão sobre si uma única cabeça. Jesus é a cabeça desse corpo. Jesus é a cabeça desse povo. Jesus é aquele que nos comanda, é aquele que deve nos dirigir. E subirão da terra juntos, porque grande será o dia de Israel. Então não há essa divisão. Um será arrebatado antes, outro depois. Não, é junto. Mas junto quando? Antes ou depois? É isso que nós vamos responder aqui. Vamos adiante para nós vermos isso. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, para nós vermos aqui 2, 3
que fala de alguns sinais a respeito de quando Jesus vier. Nós já falamos que é um corpo único que se é arrebatado de uma vez só. Agora vamos ver os sinais que o Senhor, pelo Espírito Santo, e até mesmo o próprio Senhor Jesus deixou a respeito desse momento decisivo em que Ele vai reunir o seu povo nas nuvens, que Ele vem para buscar o seu povo, que Ele vem para enviar seus anjos a estar reunindo os seus escolhidos. Em 2 Tessalonicenses 2:3 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui o Senhor, através do Espírito Santo, através de Paulo, o Senhor está dizendo aqui claramente: olha, não se os deixe enganar. Quando ele vier buscar o seu povo, a apostasia tem que estar instalada, a apostasia plena, e o outro sinal é a presença do anticristo, que ele chama de manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Então é um sinal que esse povo juntos vão subir da terra, mas quando? Quando o anticristo estiver presente. Quando a apostasia plena estiver instalada. Hoje nós vemos crente apostatando, nós vemos crente esfriando, nós vemos crente largando até a igreja por causa de coisas do mundo, por causa de ideologias do mundo. Mas aqui será um momento na grande tribulação que a apostasia plena estará instalada, onde o dragão estará operando até grandes sinais e maravilhas de mentira ali, a operação do erro, para que as pessoas o adorem. Vamos adiante, então, vamos ver mais alguma coisa aqui. O que o Senhor fala a respeito da vinda dele? Então vamos ver aqui, em 1 Coríntios 15, que diz, outros sinais, 1 Coríntios 15, 52, 51, 52, porque nós já falamos desse grande sinal, da reunião do Senhor, antes que o anticristo tem que estar presente, antes que a apostasia plena tem que estar imperando. Mas veja aqui outros sinais que o Senhor deixou a respeito da sua vinda. Em 1 Coríntios 15, 52, 51 e 52. Eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aqui mais uma vez, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja só, irmãos, o Senhor deixou pelo Espírito que o anticristo tem que estar presente, deixou presente que a apostasia plena tem que estar reinando, tem que estar instalada, e aqui ele está falando mais uma coisa a respeito desse momento em que o Israel de Deus será reunido com Jesus nas nuvens, ante a última trombeta. É a última trombeta, ante a última trombeta. Por que fala de última? A Apocalipse fala de 7 trombetas, a última é a 7 trombeta. Nós vamos ler agora em Apocalipse para você ver, ó. Apocalipse 7, 6. Então é ante a última trombeta. E a trombeta, ela vai estar tocando durante a grande tribulação. Se a última, e todas elas vão tocar durante a grande tribulação, então já dá para você perceber que a última trombeta vai tocar no final da grande tribulação. Então, o momento que Jesus vem é no final da grande tribulação. Inclusive é Jesus que vai encerrar a grande tribulação. É Jesus que vai pôr fim à grande tribulação. Mas vamos adiante. Primeiro, em Apocalipse 10, 6 e 7, que diz o seguinte: jurou por aquele que vive por todo sempre, o qual criou o céu, a terra, e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Aqui ele está falando, não haverá mais demora. Em que momento não haverá mais demora? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus conforme anunciado aos profetas. Inclusive lá, quem está anunciando, um dos profetas que está anunciando isso aqui é o apóstolo Paulo, profeta, que ele é conhecido como profeta também dentro da Bíblia. Então veja só, e o que ele anunciou? Que Jesus vem na 4ª trombeta, ou antes de alguma trombeta? Não, ele anunciou que Jesus vem ante a última trombeta. E aqui está falando, no dia do toque da 7ª trombeta, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus conforme anunciado. E por que segredo de Deus? Irmãos, vamos ver isso aqui em Marcos, para que você veja que segredo é esse, para você não pensar que aqui a palavra está falando de outra coisa. Marcos 13:32 diz o seguinte: mas quanto àquele dia e hora, a vinda de Jesus, o Senhor Jesus falando, quanto dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. É o segredo de Deus. O dia e a hora da vida de Jesus é um segredo de Deus Pai. Então é desse segredo que o apóstolo João, ali pelo Espírito, está falando, que Jesus vem para cumprir
ante o toque da sétima trombeta. Então Jesus vem no toque da sétima trombeta. Para ele vir antes da grande tribulação, teria que todas as trombetas tocarem antes da grande tribulação. Mas isso não é verdade. Toque de trombeta, abertura de ser, derrame de taça, presença do anticristo são eventos, vamos dizer assim, espirituais que acontecerão, são coisas do reino espiritual que vai acontecer, né, durante a grande tribulação. Não existe toque de trombeta antes da grande tribulação, nenhuma, nem mesmo como diz aí que já tocou 3 trombetas, na verdade não tocou nenhuma. Ali não são, o que está acontecendo no mundo atual, as guerras, o rumor de guerra, as pestes, o Covid, por assim dizer, e outras pestes que surgirão, tudo isso são princípios de Deus. As queimadas, as contaminações estão por aí, o problema no meio espiritual religioso, o problema no caráter das pessoas, o problema do evoluir da ciência, né, como disse o profeta Daniel. Tudo isso são princípios, são sinais que apontam que Jesus virá, mas ainda não é a dor plena. A dor plena, a dor do parto, é quando é durante a grande tribulação. Isso são princípios das dores. Vamos imaginar todos esses sinais como se fosse a gestação, fosse o que está acontecendo. Agora, a dor plena, a dor do parto, e o que vai nascer desse parto, nessa dor plena? É a presença do Senhor Jesus no final dela. Então aqui está falando, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciado aos seus profetas. Então é isso aqui que a Bíblia está falando. Tudo quando você ouvir alguém dizendo Jesus está à porta, Jesus vai chegar, não vai demorar, não vai tardar, está falando da geração da sétima trombeta. Não é para qualquer geração, é para os servos daqueles dias, como a Bíblia muitas vezes faz reverência, daqueles dias, das grávidas daquele dia. É isso que a Bíblia fala na palavra do Senhor. Vamos adiante ver aqui Apocalipse 9:4. Vamos aqui ao Apocalipse 9:4 para falar alguma coisa sobre 9:4. A palavra diz o seguinte aqui em Apocalipse 9:4: e foi-lhe dito que não fizesse dano a erva nenhuma verdura nenhuma alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. Em algumas outras versões fala do sinal de Deus. Mas que sinal é esse? Que selo é esse? A palavra fala em Efésios 4:30 que nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele tem várias finalidades. Uma delas é essa aqui, que é o selo da redenção, é o penhor da nossa redenção, é o selo aguardando. E aqui, olha, veja só, que é na quinta trombeta. Você pode ler lá em Apocalipse 9 sobre a quinta trombeta, está falando que os servos na quinta trombeta ainda não foi arrebatado. Quinta trombeta está aqui selado, aguardando o dia da redenção. Porque lá em Efésios 4 diz, o selo do Espírito Santo é para a redenção, para o dia da redenção. Então como é que poderia ter sido arrebatado antes da grande tribulação, se aqui na quinta trombeta aparecem esses servos que não estão sendo preservados do juízo ali, da ira da grande tribulação ali, porque estão selados com o Espírito Santo, aguardando o dia da redenção. É porque a redenção ainda não aconteceu, é porque o arrebatamento, a reunião com Cristo ainda não aconteceu. Se tivesse acontecido, na quinta trombeta não teria servos do Senhor aguardando o dia da redenção. Eles estão aqui, inclusive, sendo preservados. Outra coisa que muitas vezes as pessoas dizem, não, te guardarei do dia da ira. As pessoas pensam que Deus vai tirar o povo para não passar da ira. Mas na realidade, a ira de Deus é a ira futura, é o lagar da ira de Deus, é a condenação ao lago de fogo. Aqui o Senhor está mostrando a preservação, o guardar do servo durante a grande tribulação. Inclusive aqui, para o anjo que está executando essa sentença do Senhor aqui, não toquem quem tem o Espírito Santo, que está aguardando o arrebatamento, está aguardando a redenção, porque a redenção ainda não aconteceu. Se a redenção tivesse acontecido, não haveria servo do Senhor durante a grande tribulação, aguardando a redenção. Amém, irmãos? Então veja só, Mateus 24 diz o seguinte, Mateus 24, 29 e 30, Mateus 24, 29 e 30, vamos lá, Mateus 24, 29 e 30, a palavra diz assim, porque nós já falamos aqui dos sinais que anuncia a vida do Senhor Jesus, a presença do anticristo, o toque da sétima trombeta, a apostasia, e agora vamos mostrar em que momento é que Jesus vem. O próprio Senhor Jesus disse quando ele vem. Então vamos ver em Mateus 24,
29 e 30, que diz assim: e logo depois das aflições daquele dia, as aflições da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Lá nas cartas de Paulo ele fala de alarido, de toque de trombeta, da mesma forma que está escrito aqui. E ele enviará nesse momento, depois da grande tribulação, veja só o que ele vai fazer: enviará seus anjos, corrige toque de trombeta, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma outra extremidade dos céus. Veja só, o Senhor está dizendo aqui claramente: eu virei depois das aflições daquele dia, e virei com essa glória toda, e eu enviarei os meus anjos para recolher os escolhidos, os salvos. É nesse momento que o Senhor faz a reunião dos salvos. Alguns dizem aqui que essa aqui é a vinda visível do Senhor, mas não existe vinda invisível. A palavra não fala disso. Isso é invenção teológica, joga isso fora. Veja o que a palavra diz, o servo do Senhor segue a palavra, e a palavra diz: Jesus disse isso: depois das aflições daquele dia, virá ouvir o Filho do Homem, e eu enviarei os anjos para recolher os escolhidos. Marcos 13 também fala disso. Marcos 13, 26 e 27 diz o seguinte: Marcos 13, 26 e 27. Então verão, 24. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as forças que estão no céu serão abaladas, e então virão o Filho do Homem nas nuvens, com grande glória e poder, com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos a juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade do céu até a extremidade da terra, até a extremidade do céu. Novamente a mesma informação. Jesus falando: olha, depois da aflição, depois da grande tribulação, depois das aflições daquele dia, se você quer mais aqui os versículos, como está escrito no versículo, verão, eu virei, porque está vendo, ele vinha porque ele veio depois da grande tribulação, e ele enviará nesse momento os seus anjos a reunir os seus escolhidos. Não existe reunião de escolhidos, o Senhor mandar seus anjos reunir escolhidos antes da grande tribulação. Isso não existe. Aqui está falando depois das aflições daquele dia, que Jesus manda os seus anjos para reunir os seus escolhidos. É isso que a palavra fala: não existe reunião de escolhidos antes da grande tribulação. A reunião dos escolhidos de Deus é depois da grande tribulação. É o que mostra a palavra: estando presente o anticristo, estando presente a apostasia. Tem uma outra profecia que Jerusalém estará cercada com o povo pela guerra. E vou ainda citar aqui algumas profecias porque Jesus não pode vir antes da grande tribulação. Se você crê em sonhos, o Senhor me falou sobre isso em sonhos. Falou: existe 5 motivos pelos quais Jesus não pode vir antes da grande tribulação. Vou citar para você aqui. Primeiro, o número de salvos somente estará completo com salvos durante a grande tribulação. A noiva, o corpo de Cristo, estará pronto para as bodas com os servos que forem salvos durante a grande tribulação. Então veja só, o número de salvos vai se completar com o servo durante a grande tribulação. Se Jesus viesse antes da grande tribulação, o número de salvos não estava completo. A noiva não estava completa para a boda, como diz lá em Apocalipse 19. A noiva, a boda, chegou a boda, a noiva está preparada. A noiva preparada é todos os salvos, o corpo de Cristo completo. Segundo motivo porque Jesus não pode vir antes da grande tribulação. O Senhor disse que virá depois das aflições daquele dia. Aqui, aquilo que nós lemos, o próprio Senhor Jesus disse no momento que ele veio. Se ele viesse em um momento diferente disso aqui, se ele viesse antes da grande tribulação, ele mesmo não estaria cumprindo a sua profecia, a sua palavra. Mas nós sabemos que ele vigia para cumprir a sua palavra. E ele disse o quê? Eu venho depois da grande tribulação. Então ele não vai descumprir aquilo que ele mesmo disse. Esse é o segundo motivo que eu deixo para você pensar aqui. Jesus mesmo disse que vem depois da grande tribulação. Não é o irmão Israel que está falando isso. É a Bíblia citando o que Jesus disse. Ele disse: eu virei depois das aflições daquele dia. Eu virei depois das aflições daquele dia. Não, Jesus nunca disse que viria antes da grande tribulação. Terceiro motivo: Jesus e Paulo, pelo Espírito Santo, profetizaram que a segunda vida de Jesus ocorrerá quando estiver presente o anticristo. Nós lemos o versículo aqui. A presença do anticristo é mais um motivo pelo qual você pode ter certeza que Jesus não pode vir antes da grande tribulação. Porque o anticristo vem quando? Quando é que o anticristo vai ser manifesto? Durante a grande tribulação.
durante a grande tribulação o anticristo vai estar reinando, vai estar fazendo os acordos de paz, vai estar fazendo a guerra, vai estar operando em pleno poder das trevas do dragão, como diz a palavra, e vai fazer os sinais, as pessoas o adorando. E é no final da grande tribulação que Jesus vem, visível, com o esplendor desta vinda dele, que destrói o anticristo. Se Jesus viesse antes do anticristo, não haveria anticristo para ser destruído, porque o anticristo não estava manifesto. Se Jesus viesse no meio da grande tribulação, como alguns pensam, destruiria o anticristo, sim, mas e o resto da grande tribulação? Quem é que iria estar comandando o show das trevas? Quem vai estar reinando as trevas reinando é através do anticristo e do dragão. Então veja só, Jesus só pode vir depois que o anticristo estiver manifesto. E o anticristo vai estar manifesto durante toda a grande tribulação. Inclusive a palavra fala que foi dado poder ao anticristo para vencer a igreja, para vencer os salvos. Esse é mais um motivo para a gente dizer, a igreja está dentro da grande tribulação, aguardando a vinda, o momento da ressurreição de Jesus. Paulo e João profetizaram que Jesus virá ante o toque da 7ª trombeta. Outro motivo para a gente ter certeza que Jesus vem depois da grande tribulação. As trombetas tocarão durante a grande tribulação. A última trombeta é a 7ª trombeta. Então, se Jesus viesse antes do final da grande tribulação, a 7ª trombeta não estaria tocando. Como nós lemos aqui, em 2 momentos, lá na carta de Paulo e também lá no Apocalipse de João, é dito que Jesus vem na 7ª trombeta. Então, se Jesus viesse antes da grande tribulação, não era na 7ª trombeta. Com certeza não era a 7ª trombeta. A 7ª trombeta vai soar no final da grande tribulação. Paulo profetizou que Jesus virá quando a apostasia estiver imperando no mundo. Ela chegará ao seu máximo durante a grande tribulação. Paulo, quando falou do anticristo, lá ele falou também da apostasia. Não vos deixe enganar. Porque o engano está aí, para todo lado. Gente ensinando que Jesus já veio, como a própria Bíblia diz, que 2 homens ali perverteram a fé de alguns, dizendo que Jesus o arrebatamento já tinha ocorrido. Então o engano sempre esteve envolvido nisso. E Jesus deixou, não vos engane. Paulo também, não vos deixe enganar. Os servos têm que vigiar para não ser enganado com ensinos que não vêm da Bíblia. Como é que a gente não é enganado? Olhando o que a Bíblia diz. Se Jesus disse que vem depois da grande tribulação, por que eu vou crer em outra coisa, em outro evangelho? Podemos lembrar também ainda a profecia que ensina que Jerusalém estará cercada. Se Jesus viesse, se Jerusalém está cercada em guerra, em aflição, os gentios, como diz lá, pisando em Jerusalém, chegou o momento dela ser trucidada ali, então não estaria compreendendo também essa profecia. Lembrando que Paulo nos ensinou pelo Espírito. Ele disse, era a forma que os profetas do Velho Testamento diziam, falava do Senhor, ele falou, digo isso pela palavra do Senhor. E o que Paulo disse quando ele repetiu isso? Olha, qualquer evangelho diferente do que eu preguei, está lá em Gálatas 8 e 9, por ali assim, Gálatas dizendo, qualquer evangelho diferente do que eu preguei seja anátema. E o que significa ser anátema? Seja maldito, seja amaldiçoado. Por quê? Porque não veio do Senhor. Se não veio do Senhor, é amaldiçoado. E aqui nós vemos aqui, Paulo nada disse sobre arrebatamento secreto. Paulo nada ensinou a respeito de arrebatamento de 4 trombeta. Paulo nada disse a respeito de arrebatamento antes de grande tribulação. Isso é invenção teológica. Paulo nunca disse que Jesus viria escondido. Pelo contrário, lá como nós lemos, o irmão pode ler depois, disse, alarido, virá como mesmo o Senhor virá, ou então o Senhor que está vindo é visível, não é invisível. Não existe vinda invisível de Jesus na Bíblia. E aí ele vai ensinando disso, essas coisas todas. Ele diz, olha, nada ensinou a respeito de arrebatamento em 2 fases, que é outra coisa, criar esse factoide aí, para dizer assim. Ele nunca ensinou que a ressurreição dos salvos seria 2 ou mais, que tem gente até dizendo que a ressurreição dos salvos serão mais de 2. Na realidade, a ressurreição dos salvos é uma só. O momento em que o Senhor vai reunir os salvos, e é a primeira ressurreição. É sobre esse que não tem poder a segunda morte. Se houvesse 2 ressurreições de salvos, e aí, como é que cumpriria essa profecia que é sobre esse, da primeira ressurreição, que não tem poder a ira futura, o lago de fogo? Se houvesse uma ressurreição de salvo antes, secreta ou não, seja lá como for, e outra depois, seriam 2 ressurreições de salvo. Mas não existe previsão bíblica de que esses salvos aqui não têm poder da segunda morte e esses salvos de cá, visíveis, têm esse poder, não estão debaixo do poder da segunda morte. Na realidade é uma só ressurreição de salvos. Existe mais de 25 referências à ressurreição.
todas elas no singular, todas elas falam a ressurreição de Cristo, na vinda de Cristo. Não tem nenhuma ressurreição no plural, não tem nada disso na Bíblia. Isso é invenção teológica, dizer que Jesus veio mais de uma vez. E aí, fechando esse negócio, irmãos, o que pega essa chave de Paulo, isso é nossa segurança. A nossa preocupação aqui, até alguém falou certa vez, dizendo, isso é porque você quer que as pessoas creiam no seu estudo. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Ninguém, que nenhum servo do Senhor que leva a sério as coisas do Senhor, está preocupado com glória, com honra, com nada disso. Nós estamos preocupados com salvação de gente. O Senhor mandou tocar a trombeta, creia nisso. Mandou avisar que esse negócio está errado, está muito errado. E os crentes têm pregado isso de púlpito. Olha, quem prega pré-tribulação está botando o seu pescoço na guilhotina. A palavra é clara, o mesmo Deus que diz que vem para buscar seu povo é o mesmo Deus que diz, olha, não mude a profecia que eu vou tirar o teu nome do livro da vida. E tem servos do Senhor, pastores e muitas outras pessoas ensinando, inclusive crianças, ensinando criança um negócio desse. Gente estudada, doutores, pós-doutorado, mestrado, né? Eu conheço um homem aí, a história de um homem aí que tem até um instituto aí num país do estrangeiro aí, dizendo que é o Instituto Pré-Tribulacionista, para ensinar coisas que não estão na Bíblia. E os servos do Senhor não pegam a Bíblia para conferir se é assim. Pega a Bíblia e confira. Se não acreditou nesses versículos que eu falei aqui, vai estudar. E se não acreditar, se quiser, pode entrar em contato que eu posso estudar junto com você. A minha preocupação é a preocupação do Espírito Santo. Os servos do Senhor estão perdendo a vida, como me entregaram um sonho em 2010. Já falei em outros vídeos, mas vou falar de novo aqui. De uma igreja que eu amo demais, poderosa. Fiquei lá 30 e tantos anos, 34 anos, quase 34 anos. Saí porque o Senhor mostrou que eu deveria dar um passo adiante. Mas veja só, o Senhor naquele sonho, em 2010, falava o seguinte, através de um irmão que entregava ações, que eu ficava assim, encabulado com a precisão daquilo que o Senhor mostrava para ele, um servo de Deus, e falava assim, muitos pastores de lá não vão ser arrebatados, porque estão pregando filosofia a respeito da vida. E é dito isso no sonho, estão pregando filosofia a respeito do arrebatamento. Entreguei para a liderança lá. Uma delas até disse, ainda que você esteja certo, não te ouvirei. Então veja só, não espere que as pessoas vão largar as suas teorias, né, que aprenderam de laboratório, até porque vão ficar envergonhados, pegou a vida toda aquilo. E a respeito desse homem que eu respeito também, o Senhor me deu um sonho a respeito dele, ele está pregando isso porque ele não sabe a realidade daquilo que ele prega. Então veja só, irmãos, eu não queria pregar sobre Apocalipse, não. Temi, porque por causa desse juízo, porque eu sei que Deus vela para cumprir a sua palavra. E as pessoas estão brincando, as pessoas não levando a sério isso. Há um juízo de quem mexe com a profecia de Apocalipse. Eu não quero juízo para mim, que o Senhor me perdoe. E se alguém achar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra, me avisa que eu vou mudar. Não estou fechado com pós-tribulação, porque é a Bíblia que diz isso. Jesus é que diz que vem depois da grande tribulação. Não foi a laboratório que me ensinou isso, não foi o homem poderoso de tal que me ensinou isso, não. O Senhor ensinou através da sua palavra isso. Eu também era de igrejas que era pré-tribulacionista. Mas depois que estudei isso, tem mais de 10, 12 anos estudando isso, cheguei pelo Espírito a essa conclusão. Não tem como aceitar outro ensino a respeito de vida de Jesus, não. Jesus vem depois da grande tribulação, creia nisso. Jesus vem depois da grande tribulação, creia nisso, não pregue coisa diferente. Jesus vem visível, creia nisso, é o que diz a Bíblia. Jesus vem com alarido, com som de trombeta. Jesus vem uma vez só para ressuscitar o seu salvo, depois da grande tribulação. Como nós lemos lá do profeta profeta Oséias. Israel e os gentios, né, Judá, subirão juntos. Então veja só, irmão, o corpo é único só. Mesmo que não tivesse esse versículo, Paulo te ensina pelo Espírito que o corpo é único. Se o corpo é único, o corpo é isso aqui. Jesus veio e buscou o corpo, existe mais corpo para buscar? Não existe. Então o corpo é único, né? O povo do Senhor é um povo único, formado por judeus, ainda explica mais, judeus e gentios. Como é que vamos crer numa pregação que Jesus vai levar à igreja, que é gentílica, que é uma igreja formada por povo, os que não são judeus, e depois vem para buscar os judeus? Aí me argumentaram certa vez, mas aí a profecia que diz que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, o Israel espiritual, que é formado por judeus e gentios. Não é uma referência ao Israel terreno, carnal.
Até porque a própria Bíblia que diz que todo Israel será salvo, é mesmo que diz que nem por Israel será a multidão, nem todos serão salvos, só o remanescente fiel que será salvo. A contradição da Bíblia não, é porque quando fala que todo Israel será salvo, está falando do Israel espiritual. Aí tem judeus e tem gentios. Não é só o Israel terreno. Muitas das profecias a respeito de Israel vai se cumprir em Israel, mas a maioria das profecias sobre Israel vai se cumprir no Israel espiritual. Não é no Israel terreno lá na área lá aqui da terra, não. É no Israel espiritual. Então, irmãos, nos ajude. O Senhor tem urgência nisso. O Senhor tem mostrado que a igreja, e aqui falo para o corpo de Cristo, nós temos errado em pequenas coisas que devemos estudar tudo. A apostasia está aí, e lá em Paulo fala que a apostasia se instala dentro das igrejas através de duas coisas terríveis, que é a doutrina de homem e a doutrina de demônio. Se não é de Deus, se é maldita, como diz Paulo, que é algo que ele não pregou, não vem do Senhor, para não ofender ninguém. Então veja só, se não vem do Senhor, joga fora. Se não vem da Bíblia, joga fora isso, por mais fundamentado que tem. Porque quando alguém quer mudar, diz não, um versículo só, não posso fazer uma doutrina em cima do versículo só. Esquece que é a palavra de Deus. Agora, como é a respeito desse assunto, que existe muitas coisas que a palavra mostra, como é que será a vinda de Jesus, aí começa, cria uma coisa aqui, cria outra acolá, segunda vinda diferente de arrebatamento, e por aí vai, e vem invisível, e nada disso está na Bíblia, nada disso Paulo ensinou. E não vou nem dizer Paulo para você não pensar que eu estou pensando, o santo Paulo, não é isso. É um instrumento que Deus criou, como ele tem criado no correr da história da igreja e do povo dele, muito serve para que foram usados com fins específicos. E veja só, Paulo nada ensinou nada disso, irmãos. Paulo sempre ensinou que Jesus vem visível, é o alarido, mesmo o Senhor descerá. Isso não é vinda invisível. Tão presente o anticristo, isso não é vinda antes da grande tribulação, porque o anticristo está dentro da grande tribulação. É antes a última trombeta, porque a trombeta soará, porque é a última. São 7, como é que pode ser 5, 4? É 7 trombetas. É na 7ª trombeta que Jesus vem, tá, irmão? Então veja só, nos ajude, porque a igreja tem um papel fundamental dentro da grande tribulação. Qual que é? Dar testemunho do Evangelho de Cristo, dar testemunho da palavra do Senhor, falar que só Jesus salva. E existe mais ensinos errados, tem uma série de vídeos aí que eu já gravei, vocês vejam, se não tiver, entra na página e veja sobre esses assuntos. Não fique parado com isso não, porque se você estiver pregando coisas contra o Apocalipse, cuidado, porque há uma sentença de morte eterna com relação a isso. Amém? Então...